Olá, queridos irmãos, este é o primeiro de uma série de vídeos que nós estaremos abordando com vocês, tirando dúvidas, fazendo comentários, e o propósito deste vídeo, na verdade, é refutar este falso evangelho que tem sido colocado nos púlpitos de nossas igrejas pelo Brasil afora. Sabemos que nós aderimos e exportamos uma teologia ruim dos Estados Unidos, e essa teologia ela tem impregnado muito dos nossos púlpitos. Nos últimos 40 anos para cá nós temos visto uma mudança grosseira e vergonhosa em muitas das nossas igrejas, em muitos lugares, que na verdade tem sido uma questão a ser debatida, mas há muita morosidade, há muita lentidão. Já se houve uma pergunta para mim pela internet de um certo leitor, se é necessário uma nova reforma em nosso país. Eu confesso que não, apesar de que a situação em que encontramos apela-se muito em pensar nisso, mas é verdade que a igreja deveria sim voltar-se às Escrituras, tal como no tempo de Josias, quando o livro foi encontrado dentro do templo. Eu confesso que ainda hoje o livro está perdido, mas dentro da casa de Deus. E nós estamos aqui não como único, sei que sempre há homens e mulheres também que lutam pela mesma causa, em trazer de volta ao púlpito o verdadeiro evangelho, ou a sã doutrina, que é aquilo que dá saúde à igreja, é aquilo que dá vida ao povo de Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. O próprio Jesus, preocupado em informar-nos que a verdadeira razão da vida eterna que ele queria oferecer a nós era no conhecimento de Deus. Lá em João ele diz que te conheço a ti, Pai, e esta é a vida eterna. E que nós devemos focar nessa direção, porque a igreja tem pecado muito. Todo mundo sabe que a palavra pecar quer dizer errar o alvo, e ela errou o seu alvo, e Deus passou a não ser mais o seu centro do nosso culto. Há-se pouco conhecimento a respeito de Deus. Não há uma teologia sistemática a respeito de Deus, do Espírito Santo, a respeito da regeneração, da santificação, da justificação, do céu, do inferno. Não há uma teologia sistemática que deveria, na verdade, a igreja voltar-se a isso. Ainda como no tempo de Oséias, capítulo 4, estamos vivendo essa situação, onde os sacerdotes culpavam o povo pelo caos, quando na verdade eles eram responsáveis pelo declínio espiritual e moral que havia acontecido entre o povo de Israel. Da mesma forma hoje, não adianta tentarmos transferir a responsabilidade, porque Deus ainda hoje está dizendo aos pastores, aos líderes, a vocês que são responsáveis por convenções, são responsáveis por igrejas, são responsáveis por aquilo que vocês criaram como instituição, sobre vocês recai grande responsabilidade. O próprio Jesus disse que aquele que mais é confiado, mais dele será requerido. Duro é para aqueles que querem a melhor posição entre os homens, porque estes terão que prestar duramente a Deus conta de tudo que fizeram ou deixaram de fazer. É lógico, eu digo a você, meu irmão, os maiores pecados do nosso tempo é o pecado de omissão, não é o pecado de execução. As pessoas estão agindo, mas muito pouco, mas a omissão tem sido um agravante. Por isso temos visto esse declínio espiritual e esse relaxamento da moral dentro da casa de Deus. Quero trazer a sua reflexão, vários textos bíblicos, e gostaria de convidar você a fazer parte desse canal e estar atento a todas as informações que estaremos passando, à luz da Bíblia. Nós não queremos vir aqui como um opositor, ou levantar confrontos ou debates sem propósito definido. Não queremos jamais isso. Nossa intenção é deixar claro que o fato de você se levantar contra alguma coisa, se você se levantar contra a apostasia, você se levantar contra a heresia, o neopentecostalismo, não te faz um cristão. Nós precisamos entender que ser contra alguma coisa não me faz ser genuíno naquilo que sou. Muitas vezes eu posso ser contra porque vai contra meus princípios, vai contra algo que eu acredito, vai contra aquilo que eu aprendi, mas na verdade as minhas convicções ainda não foram formadas e de fato eu não sou um verdadeiro cristão. Então combater não quer dizer que me faz um grande defensor da causa. Eu preciso estar vestindo e suando a camisa daquilo que eu assumi, rever meu conceito como cristão. E é isso que eu quero convidar você. Não é vir para meu lado para criarmos aqui um grupo de manifestos e irmos à rua, como aconteceu aí há pouco tempo no Brasil, um grande número de manifestantes na rua, para poder alcançar o fim de intimidar o país e mostrar que o Brasil tem sua força, o Brasil tem sua voz.
Não. Nós precisamos sim fazer isso de forma consciente, fazer isso de forma séria, pregar a palavra de Deus, porque para isso Jesus nos chamou, não foi para pregarmos prosperidade, não foi para pregarmos cura, não foi para estar oferecendo coisas do mundo aos homens, porque essas coisas só alimentam, na verdade, a natureza humana, só fala da carne. E o próprio João diz que aqueles que são do mundo falam das coisas que são do mundo. Agora, os que são de Deus falam das coisas que são de Deus. E os que são de Deus ouvem aos tais. E aqueles que não são de Deus, com certeza, irão correr para aqueles que falam de coisas do mundo. E eu quero deixar isso claro para você. Diz Paul Washer, uma palavra que eu achei interessante, que esses que estão se levantando, falsos profetas, falsos líderes, ele acredita na sua interpretação, e eu também quero apoiar isso, que acredito que seja até mesmo o juízo de Deus começando em muitos lugares. Porque à medida que se levanta alguém com o propósito de alimentar a sede de carne, chamando as pessoas a Cristo para serem ricas, serem prósperas, serem beneficiadas nisso e naquilo, o grupo que segue, tá, as líderes, na verdade, estão revelando o seu coração. Estão revelando a real intenção por que estão indo a eles. Então, elas, na verdade, estão indo à igreja, ou podemos até dizer indo a Cristo, mas pelos motivos errados. Estão indo porque elas estão querendo benefícios, privilégios. E isso já revela o seu coração. Já revela que o pecado está ali às portas do seu coração. Então, falsos líderes erram para se levantar falsos seguidores. Homens carnais formarão pessoas carnais. Então eu digo a você, aqueles que tentam trair a igreja, pessoas com ofertas do mundo, tornarão ou continuarão permanecendo essas pessoas cada dia mais mundanas, ou irão piorar ainda mais o estado. É lamentável, sim, que o joio e o trigo, eles crescem junto, e muitas vezes o que predomina é a presença do joio. E nesta manobra da massa, à direita, à esquerda, que acaba acontecendo, o trigo está em menor número e acaba sendo movido de um lado para outro de acordo com como o joio conduz a igreja ou a mesma direção. Porque há muitos líderes frouxos, homens sem autoridades, homens comprometidos com o dinheiro, com o seu umbigo, com o seu ventre, homens que não têm compromisso com o reino dos céus, homens que não estão preocupados com a saúde da sua ovelha, não estão colocando o coração sobre o seu gado, o compromisso que ele tem é com o seu cartão de crédito, o compromisso que ele tem é com as suas contas, e é por causa disso que nós estamos vendo uma enxurrada de pecado tomando conta da igreja. Se tolera tudo, se tolera a fornicação, se tolera divórcio, se tolera mentira, se tolera a banalização, a corrupção, se não tolera a pedofilia, se tolera a bebedice. Tantas coisas estão sendo toleradas dentro da igreja. E isto é um retrato claro de que nós estamos vivendo a época da cauterização da mente do homem. O homem se tornou escravo de suas ações, se tornou escravo do próprio sistema. E por causa disso, nós não temos visto atitude, autoridade. Toleramos o que Deus não tolera. Fechamos os olhos para aquilo que Deus abomina. E isso é o tempo da apostasia. Então nós iremos trazer aqui diversas palavras para você. Iremos trazer palavras bíblicas, muitas vezes poderá ser dura, mas como eu sempre tenho dito, os verdadeiros amigos são aqueles que dizem as maiores verdades. De que adianta eu tentar te anestesiar com mentira e deixar que você vá lentamente para o inferno. Eu prefiro amar-te com a verdade. Prefiro mostrar a você o meu amor, o meu cuidado e a minha preocupação por tua alma com a seriedade do teu pecado. Como diz um certo pregador, não se trata câncer com band-aid. Nós precisamos fazer valer isso. Faz a memória do David Wilkerson, foi ele que disse isso. Então preste muita atenção, participe, divulgue os nossos vídeos, porque o nosso propósito não é a nossa promoção, mas é a promoção do nome de Cristo, porque é Ele que tem que estar sobre todo nome. Porque isso aqui não tem nada a ver comigo nem com você, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. E é isso que diz o apóstolo Paulo, e é isso que eu quero continuar afirmando em Cristo Jesus. Deixo aqui para vocês uma palavra de reflexão no texto de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo deixa-nos a reflexão sobre o que devemos estar relembrando a igreja, trazendo a memória do povo de Deus. Se você pode aí abrir sua Bíblia, abra 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a palavra que deve dominar o nosso púlpito. Ela não pode ser substituída. A palavra do Evangelho, foi isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai. O artigo está bem definido: o
evangelho, não é outra coisa. Então, meu irmão, leve a palavra de Deus, leve a mensagem do evangelho. Anuncie boas novas. As pessoas, elas precisam conhecer o seu estado diante de um Deus santo. Elas precisam conhecer o quão pecadoras são. Porque, de fato, a partir do momento que ela conhecer quem Deus é e o que ela é, elas irão orar como Davi, que é o homem, para que o Senhor se lembre dele. E aí estarão vindo a Deus desesperados, mas com certeza, quando eles reconhecerem que estão perdidos, aí estará de fato o Espírito Santo atuando no coração e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Neemias Fagundes, conto com as vossas orações, porque este é o nosso alvo e esta é a minha chamada.